Olá, nós vamos compartilhar um texto para esse momento tão importante, esse momento tão ímpar para as nossas vidas, esse momento de gratidão, esse momento de reconhecimento de Deus em nossa vida, de Deus em nosso ministério, por Ele ter nos permitido está completando hoje, dia 7 de junho de 2020, 5 anos de lutas, de conquistas, de vitórias, de trabalho. De um trabalho de formiguinha, de um trabalho com companheiros, de trabalhos com pessoas que têm sentido o seu coração sensibilizado para caminharem conosco, para de alguma forma estar somando, estar multiplicando conosco no Ministério Vida com Deus. Meu coração se enche de alegria, meu coração se regozija no Senhor. E eu posso dizer aqui e agora, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, glória, honra, força, formosura sejam dadas ao nosso Deus. Todos os elogios são para Ele. Se algum louvor eu receber, eu entregarei, eu entrego ao meu Senhor, ao meu Salvador. Você que faz parte dessa história há 5 anos, você que faz parte dessa história há 4 anos, há 3 anos, há 2 anos, há alguns meses, você que se sente família MVD, você que se sente família Ministério Vida com Deus, muito obrigado. Receba a nossa gratidão, receba o nosso carinho, receba a nossa consideração por você fazer parte desse ministério, desta família, que é um sonho de Deus realizado em nossas vidas através de todos nós. Somos um corpo, parte do corpo de Cristo aqui no Brasil, aqui na Bahia, aqui em Valença. Ministério Vida com Deus. Somos nós. Eu, você, juntos com o Espírito Santo de Deus, caminhando lado a lado, buscando as verdades da palavra de Deus, o reconhecimento do senhorio de Jesus em nossas vidas. A Ele seja todo louvor. Antes de começar a reflexão, a mensagem desta noite, tão importante de aniversário, eu quero orar. Eu quero glorificar a Deus por esse momento. Pai de amor, de infinita graça e misericórdia. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós nos submetemos ao teu senhorio em nossas vidas. Glória e honra, força e formosura estão diante do Senhor. O cetro da autoridade está em tuas mãos e tu és o Senhor do universo, o que governa. Obrigado por todas as conquistas, pelas pequenininhas, pelas conquistas, pelas médias conquistas, pelas grandes conquistas. Obrigado porque tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, e a ti tributamos todos os elogios. Muito obrigado, Deus. E que nós, que somos conhecidos, nos reconhecemos como família MVD, como ministério Vida com Deus. Estamos aqui e queremos continuar imbuídos no intuito de conhecer e reconhecer a Jesus, de anunciar a Jesus como Senhor, como Salvador. Obrigado por esse momento, por Ele, por Jesus. Sim e amém. Amados, eu separei um texto incrível. Eu quero, neste momento, nessa reflexão, nessa mensagem, nesse momento de congratulações, de alegria no nosso coração, em nosso coração. Quero compartilhar com vocês o texto de Jeremias 10, o capítulo 10 de Jeremias, o versículo número 6, meia dúzia de Jeremias
10. Diz assim: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, é grande em poder. O teu nome é poderoso. E eu, ao longo destas últimas semanas, pensando que estava chegando o dia de completarmos 5 anos como igreja, como ministério, e queria estar compartilhando com você que soma, com você que multiplica comigo, com você que adiciona comigo, com você que participa dos nossos sonhos, nossos projetos, das nossas lutas, das nossas pelejas, a refletirmos qual é o tamanho de Deus. Qual é o tamanho de Deus? Isso mesmo, o texto fala: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande. Qual o tamanho de Deus? E para medirmos, para se medir o tamanho de qualquer coisa, é necessário que você esteja perto, que você esteja próximo do que será medido. E não há outra forma de imaginarmos, de tentar imaginarmos o tamanho de Deus, se não for nos achegando a Deus. Buscar conhecer a Deus. Nos aproximar de Deus através da sua palavra, que Hebreus 4:12 vem nos afirmar que esta palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que espada de 2 gumes e ela é apta para dividir alma e espírito, juntas e medulas, e para discernir os pensamentos do nosso coração. Para entendermos, para podermos pensar na possibilidade de medir o tamanho de Deus, entender qual é o tamanho de Deus, é necessário estar próximo de Deus. Porque se eu vou medir alguma coisa de longe, eu vou achar que essa coisa é pequena. Mas se eu me aproximo, eu vou entender e me encontrar com o real tamanho. Qual é o tamanho de Deus? Eu não sei qual é a sua resposta, eu não sei o que você tem dentro de você, mas qual é o tamanho de Deus? É uma pergunta, é a pergunta que vai permear todo este momento de reflexão aqui comigo e com você. E a resposta para entender qual é o tamanho de Deus é exatamente esta que eu vou pronunciar aqui agora. Depende da distância entre você e Ele. Eu só vou entender qual é o tamanho de Deus, me baseando na distância que há entre mim e Ele. Qual é o tamanho de Deus? Comece a imaginar agora, baseado exatamente em qual posição você está perante a Deus. Qual é a sua distância perante a Deus? Olha que eu estou olhando para a câmera do meu celular e eu estou vendo, estou tendo uma visão de Oswaldo a cerca de 50 centímetros de distância. Mas eu lembro que os outros vídeos de mensagem que eu comecei a gravar, a distância em que eu estava da câmera era exatamente esta aqui. Eu estava falando com vocês exatamente aqui, porque eu gosto de falar olhando dentro dos olhos. Eu gosto de me aproximar. E eu quero entender o tamanho de Deus exatamente assim. Eu preciso entender o tamanho de Deus exatamente olhando bem próximo de Deus. Porque a distância nos faz entender que existem outras coisas além da real, que é conhecermos de perto alguém. E eu não tenho problemas algum em estar a essa distância ou estar em uma distância bem próxima da câmera e que comece a mostrar as minhas imperfeições, comece a mostrar os defeitos que tem talvez no meu rosto, talvez nos meus olhos, talvez na minha pele. Mas é necessário se aproximar para entender. Hebreus, no capítulo 11, no versículo de número 6. Hebreus é um capítulo da palavra de Deus que vem falar grandemente, poderosamente,
para nós a respeito da fé. Hebreus começa dizendo a fé, ora, a fé é a certeza. A fé é a certeza. A fé não é dúvida. Na fé não há dúvida. E o texto de Hebreus 11, o versículo 6, está escrito o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam, acreditem que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Qual é o tamanho de Deus? Depende da distância entre mim e Deus. Depende da sua distância entre você e Deus. Quanto mais perto, quanto mais próximo, eu vou entender o tamanho, a grandiosidade, a revelação, a altura, o comprimento, a largura de Deus. O texto de Jeremias 6:10, no capítulo 6, fala: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande. E nós cantamos. Existem canções e mais canções que falam do tamanho, da grandeza de Deus. Quando eu me converti, há 24 anos atrás, uma música já fazia 10 anos de sucesso, chamada Não Há Deus Maior, Não Há Deus Melhor, Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Eu me lembro de um tempo, há 7, 8 anos atrás, quando uma irmã, uma cantora, veio a liberar sobre nós, baseada em uma revelação do Espírito Santo, em uma letra de canção. Quão grande é o meu Deus! Quão grande é o meu Deus! Quem não se lembra de um clássico da música gospel, chamada Grandioso És Tu. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo as obras de tuas mãos. E entre tantas palavras neste poema, nesta canção, grandioso és tu, meu Deus, grandioso és tu. Quanto mais perto, quanto mais próximo, maior será Deus. Quanto mais distante, quanto mais longe, menos eu vou entender o tamanho da grandeza de Deus, e talvez eu entenda que Deus cabe exatamente na palma da minha mão. Mas Deus é um Deus que busca. Deus é um Deus que quer aproximação. Deus é um Deus que deseja, que anela por relacionamento. Quando Deus criou o homem, Deus criou para relacionamento, para amizade, para comunhão, para companheirismo. Qual o tamanho de Deus? Nos céus. Vamos pensar sobre isso aqui em primeiro lugar nessa noite. Qual é o tamanho de Deus nos céus? Ele é o Criador do céu. Ele é o Criador do céu. A palavra, a Bíblia Sagrada, começa com essa expressão. No princípio, criou Deus os céus. No princípio, criou Deus os céus. Ele é o Senhor dos céus. Ele planejou o céu, ele elaborou os céus, ele criou o céu com um senso de eternidade, com um senso de que aquilo era para sempre. Preparo este lugar para a eternidade, preparo este lugar chamado eternidade. Somente alguém tão grande, somente alguém com a grandeza de Deus poderia criar os céus, o céu dos céus. O céu da eternidade, o céu lugar de morada, o céu lugar de consolo, o céu lugar de conforto, o céu lugar de paz, o céu lugar das mais copiosas bênçãos de Deus para a eternidade.
criada e escrita para que nós possamos um dia viver com Ele. Qual o tamanho de Deus nos céus? O tamanho de Criador. O tamanho do Criador nos céus. Este é o tamanho do nosso Deus, o Deus Criador. Quem é Deus nos céus? Qual o tamanho de Deus nos céus? O tamanho de Criador, o tamanho de idealizador, o tamanho de arquiteto. Segundo lugar, qual o tamanho de Deus na terra? Qual o tamanho de Deus na terra? Aqui onde eu vivo, aqui onde você vive, aqui onde estão os meus sonhos, as minhas lutas, os teus sonhos, as suas lutas, as lutas de conquista do Ministério Vida com Deus nesses últimos 5 anos, nesses primeiros 5 anos da sua vida. O tamanho de Deus aqui na terra é o tamanho de Criador. Assim como Ele criou os céus, em Gênesis 1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é o Criador, o arquiteto, o grande pintor daqui da terra, desse lugar que Ele preparou para que eu possa morar, para que eu possa viver, para que você possa viver por um tempo e ter a oportunidade de lutar, de conquistar e de conhecê-lo e se preparar para a morada na eternidade do céu, criada por Ele também. Quem é Deus nos céus? Quem é Deus na terra? Qual o tamanho de Deus no céu? Qual o tamanho de Deus na terra? O tamanho de Criador, de sustentador. Aqui a terra é sustentada nas mãos do Senhor, Criador dos céus e da terra. Davi, no Salmo de número 121, ele começa o Salmo com a expressão: eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro. Olha só qual o tamanho de Deus. A situação era de adversidade, a situação era de guerra e de que ele seria vencido. Eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? A resposta está no próprio Davi, no Salmo 121. O meu socorro, diz o rei Davi, vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O meu socorro vem do Criador. O meu socorro vem do sustentador. O meu socorro vem do Deus grande e temível. O meu socorro vem do Deus grande. Qual é o tamanho de Deus nos céus e na terra? O tamanho de quem cria, o tamanho de quem cria, o tamanho de quem idealiza, o tamanho de quem cuida com suas mãos poderosas, o tamanho de quem está guardando os céus e a terra em suas mãos. Terceiro lugar, qual é o tamanho de Deus no homem? Qual é o tamanho de Deus no homem? A palavra também diz em Gênesis que depois de criar céus e terra, de estabelecer, de trazer à existência todas as coisas na criação no Éden, no primeiro momento, o Senhor cria o homem do pó da terra. O Senhor idealiza, cria, forma com tuas mãos, do pó, do barro, de um pouco de água, cria o homem, a coroa da criação. E sopra nas narinas do homem o fôlego da vida. Qual é o tamanho de Deus no homem? O tamanho de quem cria e... Salmo 144 vem dizer que a vida do homem é como um sopro. Qual é o tamanho de Deus na minha vida e na sua vida? O
tamanho de quem cria e coloca vida. Deus grande, Deus poderoso, poderoso Deus, Criador e sustentador, e somente quem é capaz de dar a vida aqui na terra, nele mesmo, providenciado através do seu Filho amado, Jesus, nele mesmo está o nosso destino, que é a nossa origem, os céus. Qual é o tamanho de Deus no homem? É o tamanho de quem cria, é o tamanho de quem dá vida e de quem mantém, o mantenedor da nossa vida. Por isso nós precisamos buscar a cada dia, olhar para Ele de perto, nos aproximar. Porque Ele tem planos para nós, porque Ele tem projetos para nós, porque Ele tem ideias fantásticas para nós. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para colocar em prática em nós, na nossa igreja, nesses 5 anos, Ele tem atuado com o seu plano grandioso, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso. E você não pode baixar a guarda, você não pode desistir exatamente agora. Você não pode dar para trás exatamente agora. Você não pode olhar para trás exatamente agora. O nosso destino é para frente e para o alto, olhando fixamente, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olha para mim, ainda não acabou, essa história não acabou. E esse não será o meu fim, esse não será o teu fim. Isso aqui é um momento somente de pararmos para pensar que existe uma milha mais para caminhar, talvez 10 milhas, mas nós vamos continuar caminhando e olhando para Ele, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Qual é o tamanho de Deus nos céus? Qual é o tamanho de Deus na terra? Qual é o tamanho de Deus no homem? É o tamanho de Criador. Você não é obra do acaso. Não somos obras do acaso, não somos obras do destino, somos obras-primas, elaboradas, tecidas, lapidadas. Estamos sendo lapidados pelas mãos de Deus, estamos sendo trabalhados, estamos tendo o nosso caráter forjado em Deus, e é necessário procurar entender qual é o tamanho de Deus, é necessário procurar se achegar a Deus, é necessário estar perto de Deus, é necessário estar em Deus e Deus em nós. Ele é o Deus Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele é o Deus chamar, que quer dizer Deus presente sempre. Ele é o Deus Shalom, Ele é a nossa paz, Ele é o Deus Tzidkenu, Ele é a nossa justiça, Ele é o Senhor que provê todas as coisas, Ele é o Jeová Rafá, o Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos nos firmar, nos alicerçar, nos enraizar através da palavra de Deus e através da leitura diária do nosso devocional. É necessário você convidar você mesmo, é necessário você perguntar: ei, cadê você? Cadê você que não busca? Cadê você que não está com Ele? Onde é que você está? Em Deus. Nós sabemos onde nós estamos, aqui na terra. Nós sabemos o que estamos fazendo, mas é necessário saber aonde eu estou espiritualmente. Onde eu estou, no lugar em que eu estou, a vida que eu levo, dá para entender qual é o tamanho de Deus na minha vida, dá para entender qual é o tamanho de Deus no céu, dá para entender qual é o tamanho de Deus na terra, dá para entender qual é o tamanho de Deus no homem, de Criador. Alguém que sopra o fôlego de vida. Ninguém tem o direito de tirar esse fôlego de mim, de você. Você não tem o direito de tirar esse fôlego de você. Você não é seu, eu não sou meu, nós somos de Deus, nós somos de quem idealizou, nós somos de quem planejou, nós somos de quem traçou uma história, e essa história se chama Plano de Deus. E o que vai fazer com que a minha vida e a sua encontrem o verdadeiro sentido da vida é eu entender qual é o tamanho de Deus. Eu vou entender que eu sou um plano de Deus e de que Deus é quem dá sentido à minha vida. Eu ainda tenho mais uma pergunta para fazer, uma quarta pergunta. Eu comecei esta mensagem perguntando qual é o tamanho de Deus.
qual é o tamanho de Deus. E já olhamos e observamos juntos aqui. Qual é o tamanho de Deus nos céus? O tamanho de Criador. Qual é o tamanho de Deus na terra? O tamanho de Criador. Qual é o tamanho de Deus no homem? O tamanho de Criador. Pois bem, qual é o tamanho de Deus no eu? Eu quero que você possa pensar por um instante agora. Exatamente isso. Qual é o tamanho de Deus no eu? Isso mesmo. Nessa palavrinha aí, que tem 2 letras. Qual é o tamanho de Deus no eu? Aí está uma complexidade. Aqui fica mais difícil. Porque eu estou fazendo uma pergunta baseado no que Deus propôs ao meu coração para este momento. Qual é o tamanho de Deus em mim? No eu, na palavra eu. É tão pequena essa palavra que não cabe o tamanho de Deus no eu. Mas cabe o tamanho do eu, de mim em Deus. Porque se você pega a palavra eu, 2 letras, e antes do você coloca a letra D, e depois do U você coloca a letra S, você vai entender que o eu não é nada se não tiver guardado pelo Deus. D-E-U-S. Qual é o tamanho de Deus no eu? Não tem tamanho. É porque eu estou guardado em Deus. Estamos dentro da ideia e do plano de Deus para a existência. Qual é o tamanho de Deus? É necessário, é extremamente necessário que aquele que se aproxima de Deus, e no começo dessa mensagem eu falei para você aqui, que para entendermos qual é o tamanho de Deus, é necessário se aproximar. É necessário estar próximo de Deus. Então, quem se aproxima de Deus, para entender o tamanho de Deus, para pensar em medir o tamanho de Deus, para tomar todas as medidas e entender qual é o tamanho de Deus, é necessário, segundo Hebreus 11:6. Olha só, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Você não vai ter como medir o tamanho de Deus, eu não vou ter como medir o tamanho de Deus se eu não me aproximar de Deus acreditando que Ele existe. Então é necessário, como eu vou entender qual é o tamanho de Deus? É necessário ter fé. Quem se aproxima de Deus precisa ter fé. É necessário ter fé para se aproximar de Deus. Segundo lugar, é necessário acreditar que Deus dá, que Deus presenteia, que Deus abençoa. Aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe e que Ele é, olha só a palavra, galardoador daqueles que o buscam. Quem busca a Deus, quem se aproxima de Deus, precisa acreditar. Deus existe e precisa acreditar. Deus vai me contemplar. Deus vai me abençoar porque eu busco a Deus. Devemos nos aproximar de Deus. Devemos chegar bem perto de Deus. Qual é o tamanho de Deus? Eu vou terminar essa palavra dessa noite de gratidão, buscando entender eu e você, todos nós, qual é o tamanho de Deus, com uma ilustração. Um garoto, um dia passeando com o seu pai, ele olha para o céu e aponta para o pai um avião, aquele que a gente vê cá de baixo, bem distante, aquele avião, bem longe. Pai, um avião. E o pai, então, olhando para o garoto, ele fica pensando em uma lição. Ele quer dar uma lição para aquele garoto. O garoto, olhando para o avião, ele diz: pai, qual é o tamanho de Deus? O pai procura uma resposta sábia para lhe dar. O meu filho me mostrou um avião bem longe. Então ele pergunta: pai, qual é o tamanho de Deus? O pai, olhando para si, para a situação, e querendo dar uma
Uma lição para o filho aprender algo a respeito de Deus. Ele pergunta ao garoto: filho, aquele avião que você está me mostrando, vai lá em cima, bem longe. Meu filho, qual é o tamanho daquele avião? A criança diz: pai, aquele avião é muito pequenininho. E o pai disse: você está certo, mas eu quero te levar em um lugar. Passaram-se alguns dias. O pai morava no interior com essa criança e leva essa criança a uma capital onde tem um aeroporto. E pega a criança pela mão e leva ele até bem próximo de uma grande aeronave. E o menino fica extasiado, maravilhado, contemplando o tamanho desta aeronave. E o pai pergunta: filho, qual o tamanho deste avião? E ele diz: pai, esse avião é enorme, esse avião é muito grande. E ele diz: assim, filho, é Deus. Quando olhamos para Deus de longe, de muito longe, Deus é muito pequenininho. Como você viu o avião lá em cima no céu, e agora aqui no aeroporto você está podendo ver qual o tamanho desse avião. Porque você está perto, contemplando. Este avião é aquele que estava pequenininho lá em cima. Qual a distância? Qual o tamanho de Deus? Depende da distância com a qual eu olho para Deus. Lembre-se que Jesus Cristo falou: creiam em Deus, creiam também em mim. Que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos, buscar entender qual o tamanho de Deus em mim, qual o tamanho de Deus nos céus, qual o tamanho de Deus na terra, qual o tamanho de Deus no homem. Deus é exatamente do tamanho em que eu me aproximo, em que eu busco. Se eu busco muito a Deus, eu terei muito de Deus. Se eu busco médio a Deus, eu terei muito médio de Deus. Se eu busco pouco de Deus, eu terei um Deus de pouca coisa. E se eu não busco, eu não posso cobrar nada, porque eu não terei nada. Que Deus te abençoe. Que Deus continue se revelando para mim e para você. E que através da sua palavra, que é viva e eficaz,